Cartas contempladas, oportunidade ou ciladas? Hoje eu vou falar com vocês sobre carta contemplada. Quando você se depara com uma carta contemplada, talvez você ache que é uma grande oportunidade, que você já está de posse do bem, e de fato realmente é assim. A carta contemplada, ela acelera esse processo, você não precisa esperar o momento da contemplação do consórcio, porque alguém já fez isso e você vai pegar ela já pronta. Só que existem alguns cuidados que você deve tomar para que essa carta contemplada seja de fato uma oportunidade e não uma cilada. Explicar o que é uma carta contemplada. A carta contemplada é aquele consórcio que já pagou, já foi contemplado e não vai utilizar o crédito que está vendendo no mercado, tá? Ele pode ser transferido para outra pessoa e a pessoa utilizar esse crédito na opção que ele quer, que é do carro, da casa, da construção, reforma, do que ele precisa fazer, tá? Agora nós temos que tomar alguns cuidados em adquirir essa carta contemplada. Primeiro cuidado que devemos tomar, se ela realmente existe, se não é uma cilada, igual eu falei no começo do vídeo. Por quê? Porque existe muitas pessoas aplicando golpe da carta contemplada. Ele vende uma carta que não existe, ele floreia um valor, floreia uma situação ali e aí vende para a pessoa paga o valor porque o ágio, a carta quando ela está contemplada, ela tem um valor a ser pago, tá? Que é o valor do ágio, que é o que a pessoa pagou das parcelas, lance e mais um percentual que ela cobra em cima por ela já estar pronta. Então esse valor tem que ser pago à vista. É aí que entra o problema, é aí que entra a dificuldade. A pessoa paga o valor para a pessoa e a carta não existe. Como saber se essa carta realmente existe, se ela está contemplada? Ó, primeira coisa que você deve observar, quem está te vendendo essa carta? De onde está vindo essa carta contemplada? Se essa pessoa tem uma estrutura, se ele já está no mercado, se ele já tem histórico de vendas para outras pessoas, tá? Se possível que seja de uma indicação. Jamais compre carta de crédito de quem você não conhece, de quem você não sabe quem é, tá? Então assim, e esse é o primeiro ponto importantíssimo. Eu comercializo cartas contempladas no mercado, tá? Cartas minhas que eu fabrico, que eu tenho confiança e eu tenho uma estrutura. Geralmente as pessoas que compram de mim já me conhecem. Então isso é muito importante, porque se caso tiver algum problema lá na frente, você tem a quem recorrer, tá? Porque hoje o que tem muito no mercado são, as pessoas intitulam de corretores, né? Que eles ficam na rua, eles não têm escritório, não têm uma base fixa, aí ele encontra um cliente, vende uma carta contemplada que ele pegou de outra pessoa, não é dele, tá bom? Então esse é um dos cuidados que você deve tomar, tá bom? E claro, existe também, às vezes você comprar direto com o dono, as pessoas, você conhece a pessoa que foi pagando o consórcio, contemplou, não quer mais, você pode negociar diretamente com ele, tá? Qual que é a outra forma de saber, de cuidado que a gente deve tomar e saber se essa carta existe? Outra forma, você conhecer a administradora da carta de crédito, tá bom? Você pode ir até a administradora ou entrar em contato com a administradora e perguntar para eles se a carta que está sendo oferecida para você realmente existe, tá? É bem simples, tá? É só você pegar os dados da pessoa que está te vendendo a carta de crédito, que está o nome no consórcio, o grupo, a cota e, se possível, extrato do consórcio, que você vai ver lá que a carta realmente existe, que ela realmente foi contemplada. E tirar suas dúvidas na administradora. Liga na administradora, pergunta, fala que você está comprando essa carta de crédito, pergunta se realmente existe, se ela realmente está contemplada, tá? Para não ter dor de cabeça. Então, às vezes, uma oportunidade, às vezes algo que pareça ser uma oportunidade vira uma cilada no futuro, tá bom? Então, essas são as formas fáceis de você conhecer. E hoje o mercado tá gigante. Hoje temos a internet, hoje temos Instagram, hoje tem Facebook, tá? Hoje é mais fácil você chegar até uma pessoa por conta das redes sociais. Então, pergunta se a pessoa que está te vendendo a carta de crédito já vendeu, já olha o histórico dele de negociação no mercado. Isso é muito importante para você não entrar numa cilada da carta fake, tá? Carta contemplada falsa. Muita gente cai todos os dias nesses golpes e é difícil de recuperar, tá? A pessoa vendeu, não atende mais, não consegue encontrar a pessoa e aí vai ficando complicado, tá bom? Outra coisa que você deve tomar cuidado e deve observar, o valor dessa carta de crédito. Tá? Por quê? Sabemos nós que a carta contemplada existe o ágio a ser pago. O que é o ágio? Já falei, vou repetir. O ágio, ele é o valor das parcelas pagas, contando com o lance, se houve lance nessa carta, às vezes não houve lance, só a parcela mesmo, e o valor que a pessoa cobra em cima, tá? Porque normalmente a carta de crédito contemplada, ela tende a ser um pouquinho mais caro que um consórcio normal, porque existe o ágio a ser cobrado.
tá? Nada mais justo, a pessoa aplicou o dinheiro, ficou esperando até a contemplação e ele não vai dar isso aí de graça para ninguém. Só que tem uma contrapartida nisso aí, que é os atravessadores, tá? Às vezes a pessoa está vendendo uma carta já contemplada e você não está negociando direto com o dono, direto com a pessoa que contemplou. Você está negociando com um terceiro, beleza? Mas quando existe mais de um, mais de dois terceiros, aí esse valor vai ser onerado, porque cada um vai adicionando a comissão no valor do ágio. Aí quando vai chegar no valor do ágio pago mais as parcelas, vai dar maior ou pior do que o financiamento. Tá? Então, nesse momento já fica inviável, compensa você financiar, entendeu? Porque você vai comprar uma carta contemplada que está igual ou muito próximo de financiamento. Aí não faz sentido. A compensa ou você esperar o consórcio tradicional, ou se você não tiver opção, se você não tem linha de crédito aprovada, somente o consórcio consegue aprovar, não vai ter o que fazer, mas vale a pena, vale você esperar, procurar, pesquisar um pouco mais, tá bom? Porque daí o valor fica muito honorado e aí não compensa para quem está comprando. Então, esses cuidados devem ser tomados. Agora, é algo que realmente acelera o processo da aquisição do bem, da realização do sonho que você quer? Sim, é algo que realmente vai realizar. Vai proporcionar isso mais rápido. Você vai depender só do processo de transferência do seu nome, para daí você ir lá e comprar o bem, tá? Lembrando que tem também essa questão do processo de transferência. Parece que é, mas às vezes não é algo simples. Da mesma forma que você vai ter que aprovar um cadastro para um financiamento, você vai ter que aprovar um cadastro para transferência de uma carta de crédito. Aí é outro cuidado que você deve tomar. Porque se a pessoa que está te vendendo vai te dar respaldo para isso, show de bola, beleza. Mas agora, quando a pessoa te vende e não te dá suporte nem respaldo para isso, aí você vai sofrer. Porque daí você vai ter que correr atrás disso sozinho, de transferir para o seu nome. Então, isso é importante. Tá? Por quê? Às vezes o processo de transferência de uma carta já contemplada demora o tanto que você ia contemplar direto no seu nome, tá? Então eu costumo dizer isso aí nas redes sociais. Carta contemplada é muito bom, a pessoa consegue, tá? Observando esses perigos, observando essas situações de se ela realmente existe, se o custo não está muito elevado, realmente vale a pena, tá? Mas desde que seja feito uma pessoa que entende do processo, que vai te ajudar do começo ao fim, que já tem uma expertise nisso aí. Pessoal, outro detalhe que devemos observar, as condições dessa carta de crédito, tá? Quais são as exigências da administradora de consórcio. Por exemplo, uma coisa que pega demais. Existe administrador de consórcio que permite faturar carros com 5 anos de uso, 8 anos de uso, 10 anos de uso, certo? Se você está, porque geralmente quando a pessoa compra uma carta contemplada, normalmente já tem um bem em vista. Se é carro, geralmente já tem um carro já meio que engatilhado. Você tem que observar isso aí também, tá bom? Isso aí quem tem que te passar é o próprio presidente que está te vendendo. Se ele não conseguir dar essa informação, liga no administrador e pega essa informação. Ou pega a minuta do contrato da administradora e você mesmo busca essa informação, tá? Se vai realmente atender. Porque se você tem a expectativa de comprar um carro com 8 anos de uso e o consórcio permite faturar 3 anos de uso, não vai dar certo, você vai ser frustrado, tá bom? Isso é para automóveis, isso é para imóveis, tá? Lembrando que o consórcio de imóvel tem para todas as finalidades, tanto para construção, reforma, aquisição, só que cada administradora tem as suas regras, tá bom? Tem administradora que não permite faturar imóveis rural. E se você está comprando a carta contemplada para comprar um imóvel rural e aí a administradora não permite, não vai fazer sentido para você. Então você tem que entender isso aí, tá? As condições, tá? As diretrizes que a empresa pede para você utilizar esse crédito. Então são todas as informações que eu estou passando aqui muito importantes, tá? É interessante você anotar para você perguntar para a pessoa que está te vendendo a carta contemplada. Eu passo todos os detalhes. Quando eu estou negociando uma carta contemplada, e se possível, eu faço um contrato explicando para qual finalidade que é, o que pode, o que não pode. Então, às vezes algo que a gente pensa que vai ser rápido, às vezes é algo que demora. Então, muitas das vezes, compensa também, dependendo do valor que você vai dar de entrada, fazer uma carta do zero e dar o lance e esperar ser contemplado. Então, esses são os cuidados a ser tomados. Mas, no mais, seja feliz, tá? Se você conseguiu, muitas pessoas já adquiriram bem através de carta contemplada, porque ele não consegue esperar, não tem a paciência, não tem tempo. Então, é um bom caminho. Só observe os detalhes para não virar uma cilada e virar, sim, uma grande oportunidade para você. Beleza? Gostou do conteúdo? Faz sentido para você? Se inscreva agora no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!